Fortaleza, porque o meu objetivo era à noite, então, como hobby, praticar o cálculo estrutural, junto com o meu professor do Colégio Militar, o Coronel Francisco Garcês. Ele aceitou a proposta e aí eu, então, estava, na verdade, a um passo de receber o meu canudo como engenheiro, dentro do unindo o útil ao agradável, quer dizer, tendo uma profissão que me daria realmente o conforto financeiro e fazendo durante a noite o cálculo estrutural. Só que uma semana antes de eu me formar, o engenheiro dele, que tomava conta das obras do interior, ele fazia muita ponte no interior, chamado Rui Castelo Branco, da CCB. Ele, na realidade, fazia essas obras no interior, muitas obras, inclusive em locais que não tinha energia elétrica naquela época, estudava à luz de velas e passou no concurso para fiscal da Receita Federal. E aí tinha que assumir de imediato, foi, na verdade, a ele, dizendo que teria que deixar a empresa, e ele então me chamou, dizendo, ó, Gama, houve um pequeno percalço, eu tinha assumido o compromisso que você ficaria aqui em Fortaleza, mas enquanto eu não encontro o engenheiro, você vai ter que realmente ir para o interior tomar conta dessas obras. Eu pedi a ele, já que ele estava mudando realmente o posicionamento dele, uma semana para dar a resposta para ele, e aí fui à procura de outro tipo de trabalho, porque o meu objetivo, como eu lhe falei, era realmente ser engenheiro calculista. Tá? Nessa ocasião, então, o Capitão Melo, também instrutor, não como professor, mas como instrutor do Colégio Militar, tinha uma construtora, que naquela época não era nem construtora o nome, era só Imobiliária Melo, estava à procura de um engenheiro para montar a sala técnica, porque a empresa dele também estava em expansão. Então, de uma, duas obras de casas que ele fazia, ele começou a ampliar e começar a construir os edifícios, na verdade, com a chamada incorporação imobiliária. E aí eu fui entrevistado por ele, e ele, uma das perguntas que ele fez é se eu tinha conhecimento de fazer os quadros da NBR 12721, que é a norma que orienta a fazer todos os quadros de áreas, de especificações daquele empreendimento que você lança ainda na planta, para que o cliente possa não, na verdade, ser lubridiado. Então você faz aqueles quadros dizendo qual era a área privativa, qual era a área comum, qual é o material que você vai utilizar naquela obra, para que o cliente, ao receber, possa constatar se o que foi prometido foi realmente cumprido. Eu nunca tinha ouvido falar nessa norma. E aí, na verdade, a resposta para eu poder ser contratada, conheço, não se preocupe, tenho experiência bastante na área. Eles, bom, então você começa daqui a uma semana e tudo. E eu saindo de lá, por isso é que eu disse, e aí depois você vai ver um ponto do que eu chamo um pouco dos 7 mandamentos para a pessoa ter sucesso na vida, e um deles é um pouco da pitada de sorte. Eu saindo, conversando com meu pai, um dos maiores especialistas na norma 12721, que inclusive prestava serviço para a Caixa Econômica Federal, que era o único banco que inclusive financiava naquela época os imóveis na planta, era o Coronel Lauro Chaves, muito amigo do meu pai também. Então, o papai fez o contato com ele, ele me emprestou apostilas, eu passei aquela semana realmente estudando e, a partir daí, então, dei a resposta do Dr. Fiari, que eu não aceitaria a proposta dele, e fui trabalhar na Imobiliária Melo. Bom, feito esse planejamento da imobiliária, questão de 6 meses que eu lá estava tomando conta da sala técnica, o responsável técnico da imobiliária, Coronel, na realidade, Rebouças, o sogro dele, a família era do Rio Grande do Norte. E a mulher estava, então, importunando para que ele voltasse ao Rio Grande do Norte em função da idade do pai. Que estava, inclusive, tendo problemas de saúde e tudo. Ele teve que ir a Natal e o Capitão Melo, então, pergunta quem da equipe de engenheiros que fazia parte da imobiliária, ele, na realidade, sugeriria para ocupar o lugar dele. E aí essa pessoa fui eu. Ele, na verdade, tinha ficado muito impressionado com 6 meses na forma do meu trabalho técnico lá e sugeriu o meu nome para, então, passar a ser o responsável técnico da empresa. Então, não só coordenar a sala técnica, mas coordenar toda a sala de engenharia, inclusive de engenheiros de campo, também da imobiliária. Aceitei naquela ocasião e, com 1 ano, 2 anos depois, a empresa realmente de um sentimento crescente, nós fomos convidados pelo Capitão Melo, na verdade, para fazer parte da sociedade.
naquela ocasião, o gerente do Banco Nacional da Habitação, que era o banco que disciplinava tudo com relação às construções, principalmente essas obras que são financiadas ao longo do período de construção, convidou a Imobiliária Melo para fazer uma obra em Maceió. Construir um condomínio fechado para gerentes do próprio BNH. E o capitão Melo aceitou e eu fui, então, levar esse engenheiro para fazer essa obra lá em Maceió. Lá chegando, na verdade, por volta de 1988, nós tivemos que ficar num motel, porque todos os hotéis, na realidade, de Maceió estavam 100% ocupados, apesar de não ser alta temporada. E eu retornando, então, de Maceió, chamei a atenção do capitão. Capitão, Maceió é uma cidade franca em expansão, não só no mercado imobiliário, mas também no setor de hotelaria. Só não teria interesse de, na verdade, montar uma filial da empresa lá e também construir um hotel? E aí ele aceitou o desafio. Nessa ocasião, então, Luiz Henrique Fernandes Coelho, que hoje é meu sócio na construtora Plancic, também era engenheiro da Melo, tinha recém-casado em dezembro, e o capitão então o convidou, perguntando se ele queria gerenciar a filial de Maceió e a construção desse nosso hotel em Maceió. Ele aceitou com uma única condição. O Luiz Henrique começou a vida profissional dele também como engenheiro, da mesma forma que eu. Ainda quando aluno de engenharia, ele montou uma empresa chamada Construtora Plancic, tá certo? Cuja sede primeira foi o estacionamento da casa do pai dele, na Leonardo Mota 450. Tá certo? E aí, essa empresa que ele criou era com o objetivo de subempreitar obras. Ele tinha um tio que tinha uma construtora grande, pegava grandes obras públicas e aí subempreitava com ele para fazer parte dessas obras. Né? E ele, inclusive, como aluno, já tocava essa empresa. Só que essa empresa, quando ele foi trabalhar na Melo, hibernou. Estava parada há 1 ou 2 anos, e o único pleito que ele fez ao capitão Melo foi de que, ao ir para Maceió, lá em Maceió, uma obra ele fizesse pela construtora Melo e uma obra pela construtora Plancic. O capitão Melo aceitou, ele e eu entramos na construtora Plancic para ser sócio do Luiz Henrique. Luiz, então, se muda para Maceió e começa a desenvolver tanto a Melo como a Plancic em Maceió. E lá nós construímos, e foi inaugurado no dia 13 de agosto de 1988, o nosso hotel chamado Tambaqui Pra Hotel.